mas não acontece o que eu quero. Hoje é domingo. Hoje, dia 9 de julho, são 18h44. O tema do nosso discurso é: a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principado e todas as forças do mal. Amém? Amém. Deixa eu explicar uma coisa para você antes da gente começar. Nós temos uma desvantagem muito grande. Tu vê o mal? Não. Não vê. Tu conhece a voz dele? Você não consegue distinguir qual é a voz que fala se você não tiver discernimento. E quem é que dá o discernimento? O Espírito Santo. Só ele, meu amigo. Você sabe por causa de que o Senhor Jesus falava por parábola? Porque se ele falasse claramente, ele estaria perdendo tempo. Então ele tinha que usar parábolas para que o povo viesse compreender a razão do porquê. Talvez você pense assim: poxa, por que eu sou tão infeliz? Por que eu sou tão caluniado, tão perseguido? É espiritual. As pessoas não falam mal de você porque ela te odeia. As pessoas, ela não te persegue porque ela não vai com a tua cara. Não tem nem como. Deus deu uma cara para cada um. Mas ela te persegue porque ela é influenciado pelos principados e potestades. Eu não vou nem dizer principado, porque principado não atua na nossa região pequena. Quem atua na nossa região pequena é potestade. Potestade é disseminador de confusão. Potestade é disseminador de contenda. Eles são autoridades dos principados. Eles recebem ordem dos principados para atuar na vida de cada um. Tem certo grupo de potestade que é o grupo da fofoca, é o grupo da mentira, é o grupo da confusão, é o grupo que trabalha na parte econômica. Eles são muito bem organizados. Se você não sabe, eles são muito bem formados. É por isso que você tem que entender esta pregação hoje, senão você se cansa. Eu fiquei essa madrugada, orei, e agora há pouco pensando. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eles não tiver o Espírito Santo, não vai. Tem que ter, cara. O maior desejo que você possa desejar é ter o Espírito Santo, porque senão não vai. O teu objetivo agora não pode ser financeiro, não pode ser mulher, não pode ser nenhuma outra coisa a não ser o quê? Pelo amor de Deus, por favor. Eu vou ficar neste altar 3 dias em oração por vocês. Não é por mim, não é por dinheiro, é para que vocês sejam batizados, porque senão vocês ficam confusos. Vocês não sabem se realmente isso aqui é de Deus. Você não sabe realmente se o problema está lá ou está cá. Por quê? Porque falta do Espírito Santo. Você não tem sensibilidade de entender claramente o que o Espírito Santo está dizendo, porque você não tem ele. Aí você fica confuso. Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas não é fazer, é ter. Aí você vai entender o que nós falamos. Você sabe por causa de que nós não desanima?
Você sabe por causa de quê? Que nós não para. Quem está dentro de mim é um ser que não para. O Espírito Santo, ele não para. Ele trabalha 24 horas. Se tiver 25, ele trabalha. Ele trabalha as 24 horas humanas, porque no céu não tem 24 horas. E no espiritual ele acrescenta mais 25 horas. Para tentar ensinar a mim e a você que tem que pensar que nem ele. Senão não vai. Você sabe por causa de quê? Que Deus, ele entrou no meio de Nirode. Quem sabe quem era Nirode? Nirode foi o construtor da Torre de Babel. Você sabe por causa de que Deus entrou lá, juntamente com o Espírito Santo e com Jesus? Porque eles tinham um único pensamento. Deus ficou preocupado. Se esses camaradas são tão unidos, eles vão acabar com o meu projeto. Porque o meu projeto é grande. E Nirode, ele vai me atrapalhar. Ele vai acabar com o meu projeto. Porque ele está criando uma cidade aonde ele está botando na mente do povo um só propósito. E o meu propósito é que eles cresçam e se multipliquem. Então ele está indo contra a minha palavra. Você sabe por causa de que Deus ele atrapalhou os projetos de Nirode? Por causa disso. Você sabe por causa de que Deus ainda ele não te revelou o que você precisa entender? Porque você ainda não tem o mesmo pensamento. Você tem que pensar. Se você não pensar igual nós, não vai. Você vai ser só um visitante, assiste o culto e vai embora. Mas se você quer ir além, não tem jeito. Se o Senhor Jesus não pensasse igual Deus, igual o Espírito Santo, ele não obedecia nada do que o Espírito Santo orientava ele. Ele ia fazer por conta própria. Não, poxa, eu já sou Jesus, cara. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Tu só é o Espírito Santo. Mas eles respeitam a hierarquia um do outro. Deus respeita Jesus nas decisões dele. Deus respeita o Espírito Santo nas decisões dele. E os dois respeitam a Deus nas suas decisões. Se você não entender esse trio, você não compreende Deus. Quem pode entender a Deus a não ser o próprio Espírito de quem? De Deus. É por isso que muitas das vezes você fica em conflito. Muitas das vezes o teu entendimento é humano. Por fato de ser humano, você vai entender as coisas humanas. Mas Deus entendeu que Nirode não estava trabalhando com uma mente humana. Ele estava trabalhando com uma mente espiritual. Porque quem era que estava instruindo Nirode? Satanás. Para ir contra a palavra de Deus. Se Deus fala não mata, eu vou lá e faço o quê? Mato. Eu estou fazendo o quê? Eu não estou transgredindo a lei? Sim. A palavra? Se Deus fala tem que ser cheio do meu espírito para que seja o meu filho, e aí? Eu tenho que lutar com unhas e dentes para ser batizado com esse espírito. Mas às vezes pode ter algum impeditivo. O impeditivo é aquilo ali, que eu vou ensinar vocês o que é. É espiritual, não é físico. Não é a água que está muito cristalina. É espiritual. É espiritual.
É uma força espiritual que você não sente cheiro, você não vê, você não entende. Porque a força espiritual, ela trabalha para que você não entenda eles mesmo. Mas Deus, ele já trabalha para que você entenda tudo. Ele. Se você não compreender isto, você não consegue sobreviver neste mundo cão. Não tem jeito. Talvez você fale assim: ah, eu não quis. Como quando você fala que não quer ir na reunião. Não é tua própria vontade. É uma vontade imposta. Você sabia disso? Quem está falando para você é quem tem experiência. Quem está falando para você já viveu cada dia, cada momento de 30 anos. A gente sabe os sintomas, a gente entende. Sentimos até o cheiro quando é um mal. Como, pastor? É cheiro de quê? É entendimento, não é cheiro, cara. É entendimento. Eu sei que é um mal. Só que você não entende. Porque o mal trabalha para que você não entenda. Porque se você entender, tu vai lutar contra ele. Porque ele não quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Aí você vai se tornar um guerreiro contra ele. E quando eu sinto? Eu sei que é. Mete fogo. Se você está sentindo, o próprio Espírito de Deus está permitindo. Isso é o que seria o quê? Entendimento? Isso é um entendimento do Espírito Santo. Eu sinto. Eu sinto. Queima ele. E você vai fazer o quê? Você tem que lutar contra ele. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne. Não é contra o humano. É contra o mal espiritual. É por isso que a Bíblia diz assim lá em Efésios. Abre aí. Hoje você vai entender muita coisa. Feliz é você que está hoje aqui. Amém. Olha só. Olha com os ouvidos. Eu tô tendo problema dentro da minha casa, com a minha família. Isso é hipoteticamente e para você entender. Efésios 5. Eu tô tendo problema dentro da minha casa. Presta bem atenção aqui. Eu tô tendo problema dentro da minha casa. Uma hipótese. É uma hipótese. Eu pego minhas roupas e vou embora. Não é? Não é? Ou não é? Ou eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Resolver. O que está acontecendo? O que está acontecendo, minha esposa? Por que tantos problemas? O que está acontecendo, meu filho? Por que você não está obedecendo? Por que você não está obedecendo? Agora não. A melhor forma é o quê? Pegar a roupa e ir embora. Não é o que muitos homens e muitas mulheres estão fazendo? Pensando. Ah! Não dá! 2 anos, pô! 2 anos de problema, não compreende, não me entende. Senta e conversa. Neemias, quando ele soube que a cidade estava em miséria, que não estava tão em miséria não, a obra de Deus que estava em miséria, tá? Mas a vida do povo estava uma vida boa. Se você ver lá, tinha gente poderosa na história, que não queria ajudar. Então, Deus deu o que para Neemias? Quando a notícia veio, a notícia foi espiritual ou foi normal? Espiritual. Aí quando a notícia quando veio, Neemias fez o quê? O que Neemias fez? Sentou. Se você senta, não é para você ficar abrindo a boca para tentar questionar ou debater. Se você senta, você tem que ouvir e aprender. Você não está sentado para poder discutir.
Você não está sentado para poder dar a tua filosofia, o teu entendimento, o que você acha. Você está sentado para... E o que foi que Deus falou com ele? Deus não falou nada com Neemias. Neemias, ele fez o quê? Pediu perdão, primeiramente, do pecado dele. Depois ele pediu perdão pelo povo. E depois ele entrou em quê? Jejum. E depois ele pegou e foi trabalhar. Chegando lá, o rei conhecia Neemias. Pô, Neemias era íntimo do rei. E o rei era um rei justo, não era um rei perverso. E Neemias, por que tu tá triste? Neemias estava servindo o que pro rei? Vinho. E Neemias, com medo, temeu. Pode ficar ali, minha filha. Temeu, recuou. E o rei insistiu. A tua tristeza não é uma tristeza normal, Neemias. É uma tristeza de Coração. alma, de coração. Mas Neemias antes falou o quê? Com Deus. Sentou. E Deus ouviu a oração de Neemias. Neemias estava preocupado com a própria vida, não é verdade? Neemias orou por ele, não é verdade? Neemias queria ir lá para ser governador. Não era? Não. Neemias foi e falou: rei, como não estaria? A cidade de Deus, a cidade de Jerusalém está acabada. Está em miséria. Os portais estão queimados. O portal que eu falei agora há pouco para você, você tem que entrar e tomar o que é teu. Estão queimados. O povo está em miséria. Quem é que está em miséria? O povo. Existe o povo, existe a classe média, existe a classe Y e existe a classe principal. Mas quem é que estava em miséria? O povo. E o rei falou o que para ele? O que eu posso fazer por você? Abriu uma oportunidade. Senhor, deixa eu ir lá. Aí o rei, você só não pode demorar. Neemias já espiritualmente ele calculou 52 dias. Aí o rei vai, pega uma carta e entrega para quem? Para Neemias. Isso aqui é para você pedir aos meus associados que liberem madeira para você o que você precisar. E Neemias foi. Chegou lá, Neemias falou alguma coisa com alguém? Chegou lá, foi de dia, não foi? De madrugada Neemias chega. Neemias deixou todo mundo quietinho lá, sozinho ele foi lá ver a situação. Não declarou a nobre, não declarou a profeta, não declarou a ninguém nada. E voltou. Quando Neemias tomou uma atitude de criar uma revolução, uma reforma, você sabe o que é uma reforma? Vocês já ouviram falar da reforma protestante? É uma reforma. Quando a reforma, ela não... a situação não está de acordo com a causa. Geralmente as pessoas entram em uma reforma contra, para poder montar um novo sistema para que venha beneficiar o quem? O povo. Porque quem sofre na situação é o povo. Você pode observar, as escrituras sagradas, ela te mostra isso. Sempre é o povo. O rei peca, o povo o quê?
Sofre. O rei se rebela contra Deus, o povo sofre. Somente o povo que sofre. Mas neste dia, Neemias ele se preocupou com o povo. E Neemias criou uma reforma. Neemias criou um sistema. Um copeiro. O copeiro tem instrução para quê, pessoal? Para lavar copo. Copo, panela. Qual é a instrução que um copeiro tem para dominar uma nação? Neemias cria uma reforma. Ele cria uma reunião. Ele chama todos. Todos vão. Neemias botou um propósito. Sambalá, Tobia e os aramitas e os povos de Oriente, se não me engano, é Samaria, não lembro. Foram 4 lutando contra a reforma de Neemias. Você acha que quantos que vão lutar contra você? Não está escrito em Efésios que são 4 que lutam? Principado, potestade, força do mal e os dominadores? Tudo para poder parar a tua vida. Tudo para você entender que aquilo é normal. Não é normal a vida que você está vivendo. Não é normal a maneira que você está pensando. Não é normal, não é normal. É ordem espiritual. É por isso que não há reforma. É por isso que não desenvolve. Quem está lutando contra nós é espiritual. Você está entendendo? Se você não entender isto, fica difícil. Nirode conseguiu entender que precisava fazer o povo pensar igual a ele. Neemias conseguiu entender que o povo tinha que pensar igual a ele. Ah, não, eu tenho meu próprio pensamento. Por isso que está vivendo assim. Se eu tô dentro de um sistema, eu tenho que pensar igual o sistema, pessoal. Eu tô dentro de um sistema bancário. Eu sou o gerente. Eu tenho que pensar igual a cabeça de quem? Do dono do banco. Ou não é? Eu tô dentro de uma instituição religiosa. Eu tenho que pensar igual o sistema orienta. Se eu começar a pensar igual a mim, eu tô andando só. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos o motivo porque não vai. Aí a Bíblia ela diz assim, ó, pra gente entrar dentro do entendimento. É ruim usar a internet fica caindo, meu Deus. Internet, sem internet a gente vai. Olha só o que a Bíblia diz para que você possa entender as coisas. Hoje eu vou ler isso tudinho. Eu vou ler o capítulo 6 todinho. Se você não tem... É o 6. Eu vou ler o 6 todinho. Para que você possa entender tudo. Tudo. Isso aqui é uma palavra que Deus ele falou comigo. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim, ó. Calma aí que entrou em uma outra internet aqui que tá me atrapalhando. Pô, minha internet não cai. No versículo 1, né? Do 1. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. O lar cristão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês têm que ver os detalhes do que eu falo. Início, meio e fim para entender
aonde Deus quer que você chegue. Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Estou dentro da Bíblia. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida na terra. O que é que para que eu possa ter uma vida abençoada, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer o quê? Só isso. Só isso. Os meus questionamentos acabou. As minhas indagações fica para mim. Você sabe por causa de quê que quando eu cheguei na instituição e logo fui batizado com o Espírito Santo? Porque eu não ficava com indagação. Eu não ficava, por quê? Por quê? Eu só obedecia. É para fazer 21 dias? Eu fiz. É para fazer caminhada? Eu fazia. É para poder fazer voto? Eu fazia. Tem que se batizar nas águas? Eu quero me batizar. Tem que participar de um grupo? Se eu não participar de um grupo, uma parte da armadura de Deus não está em mim, então eu quero fazer parte do grupo. Você vai entender tudo que você não entendia. Amém. Sem indagação. Você sabia que às vezes eu tenho medo de perguntar para Deus por quê? Com medo de pecar? Eu estava ali gemendo no meu sofá antes do Júlio chegar. Eu estava gemendo. Gemendo o quê? Eu só estava sentindo o quê? Eu não estou doente não. Gemendo por vocês. Gemendo. Querendo perguntar. Falei, se eu perguntar eu peco. E eu não pergunto. Aí eu tive coragem. Eu falei, Senhor, por que a gente sofre tanto? Acabei soltando. Dentro de mim. Por que a gente sofre tanto? Sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Tu já sabe, cara. Você tá me fazendo pergunta que não tem sentido. Você já sabe. Eu já falei pra você, desde o princípio, que no mundo você tinha aflição. Mas você vai ficar me perguntando uma coisa que você já sabe. Por quê? Senhor, por que eu fui traído? Tu já sabe, cara. Eu fui. Tu acha que tu não vai ser? Senhor, por que todas as portas se fecharam? Pra mim se fechou, eu tinha que fugir. Eu passava no meio deles para eles não me matar. Você acha que servir Jesus é fácil? Você acha que ter um nome de cristão é fácil? Vão ser caluniados. Você acha que a missionária, ela vive uma vida fácil? É caluniada a todo momento. É zombada a todo instante. Ela não fala para vocês. Toda hora. Se saiu para ali buscar uma doação, é caluniada. É expurgada. Mas que dia que ela questionou? Que dia que você me vem questionando? Aí tu bota uma pregação ensinando você a usar a fé, chama a gente de fariseu. Te conheço, pastor. Sei que tu é safado, tu é enganador. Ele não sabe o que está fazendo. Mas eu sei. Então o segredo é obediência. Quando a direção falou assim, olha, tem que ter o Espírito Santo. Quando a minha responsável do grupo falava assim, Ivanildo, tem que nascer de Deus. Aí eu... Tem que nascer de Deus. Ivanildo, era mesmo as palavras sempre.
tem que nascer de Deus. Se não nascer de Deus, você sempre vai ser o homem que você é, a mulher que você é. Tem que Mas como é que nasce? Quando você deixa a tua natureza hibernando. Porque a nossa natureza, quando nós é batizado nas águas, ela faz o quê? Ela hiberna, ela morre, mas ela sempre tem alguém que quer ressuscitar ela. Como, pastor? Quando mexe na tua ferida. E quem é que vai saber qual é a tua ferida, se não é aquele que estava contigo desde o princípio? E quem era que estava contigo desde o princípio? Satanás. O diabo. Ele criou a gente desde o princípio, com a formação dele, com os pensamentos dele, com as ideias dele, com a filosofia dele. É por isso que nós questionamos a simplicidade do mandato de Deus. Você acha que o poderoso, aquele que se batizou nas águas, mergulhou 7 vezes, o poderoso Naamã, você já leu na Bíblia que ele era de Deus? Não era. Você não sabia disso, não? É porque vocês não viram o detalhe. Deus dava vitória à Síria por intermédio de quem? Naamã. Então ele era de quem? De Deus. Deus usava o cara. Mas a Síria é inimigo ou é o quê? Ou é de Deus? A Síria era inimigo. Mas Deus dava vitória à Síria por intermédio de Naamã. Se ele não fosse de Deus, ele não estaria na Bíblia, pessoal. Deus estaria quebrando o pau no lombo dele aqui. Você é um vagabundo, rapaz. Você é um safado. Naamã era de Deus. Só que Naamã, ele tinha uma lepra. O que escondia? A capa escondia. Tá aí, tá dentro de você, às vezes tá dentro de nós, só que a gente quer fazer vista grossa. Se você não reconhecer que aquilo é uma lepra, que aquilo é um problema, a lepra não sai. Quando o Eliseu, Naamã chegou, e o Eliseu não deixou nem ele se aproximar. Ó, Geazi, fala para ele dar 7 mergulhos lá no rio. Ele gostou? Não, pô, tinha que me receber, cara. Tinha que deixar eu sentar. Pô, tinha que me oferecer um café, alguma coisa. Tinha que, poxa, estender o tapete. Eu sou Naamã, cara, o poderoso Naamã. Eu não sou o mendigo que Jesus fala lá, Lázaro, não. Eu sou o poderoso Naamã, rapaz. General de guerra que não perdia uma batalha. Mas Deus usou quem? Para encher